Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Essa é mais uma notícia oferecida pela TV Vianet.xyz, a melhor IPTV do Brasil. Assinaturas a partir de R$15. Presidente Fábio Mota sobre o planejamento para 2023 e as dívidas de Jordi Caicedo e Walter Bol. Como está essa situação? Bom, são duas coisas diferentes, né? Primeiro a gente renovou o contrato do Bussi, renovamos o contrato do diretor de futebol do Edgar e de toda a equipe do Bussi, os auxiliares, e eles estão trabalhando desde o final da Série C na montagem do elenco. Só para explicar para o torcedor e para o nosso telespectador, não é que o Vitória não pode contratar. O Vitória pode contratar, o Vitória não pode escrever. A próxima janela a ser aberta é em janeiro. Então a gente tem até janeiro para pagar a dívida, aí sim. O Vitória deve $910 mil, deve $380 mil ao Boca Juniors, não ao Walter Bol, porque você lembra quando eu assumi o clube há 11 meses atrás, eu paguei $1.850.000 ao Walter Bol e nós tiramos o transfer ban, mas o Vitória deve ao Boca Juniors, então nós temos uma punição de $330 mil com o Boca Juniors. E o Vitória deve não ao Jordi Caicedo. Quando eu assumi o clube também, eu parcelei a dívida do Jordi Caicedo. A gente paga $90 mil por mês ao jogador Jordi Caicedo. O Vitória deve à Universidade Católica do Equador, que é o dono do passe da Universidade do Jordi Caicedo, $580 mil. Com relação à Universidade Católica, a gente vem conversando num bom diálogo. Já fizemos uma proposta de parcelamento. A Universidade Católica já sinalizou positivamente, a gente está nos trâmites finais, a gente espera até mais uma semana no máximo, está assinando esse parcelamento da Universidade Católica, a gente passa a pagar $50 mil mensal, certo? E depois a gente tem uns intermediários de $150 mil já no final, e aí a gente parcela a Universidade Católica e tira o transfer ban. Com relação ao Boca Juniors, a gente está tendo dificuldade, porque você sabe que no passado foi feito um acordo com o Boca Juniors, esse acordo não foi honrado pelas diretorias anteriores e o Boca Juniors só quer receber agora o valor à vista. O Vitória não tem esse valor à vista, já fizemos 3 ou 4 propostas, não conseguimos diálogo. Nós vamos procurar, sexta-feira eu vou estar na CBF, nós teremos uma reunião na CBF sobre direitos de arena e de TV, sendo que o contrato da Série B se expirou esse ano, e eu vou aproveitar o ensejo. Já pedi uma conversa com o Edinaldo para ver se ele consegue uma intermediação para que a gente possa sentar com o Boca Juniors e convencer o Boca Juniors a fazer esse parcelamento para que a gente possa aí sim, a partir de janeiro, fazer as inscrições. Mas isso não impede, isso já está sendo feito pelo Bussi, o Bussi está montando o elenco de sondagens, de pré-contratos com os jogadores. Você sabe que antes do contrato tem um pré-contrato, a gente está nesse momento vivendo isso. Já sabemos que a gente precisa de 6 a 8 jogadores para o primeiro semestre. Esses 6 e 8 jogadores já estão sendo monitorados. O nosso diretor Edgar já está conversando com os empresários, conversando com os jogadores. E a qualquer momento a gente assina os pré-contratos. E assim que a gente assinar os pré-contratos, a gente vai divulgando. Certo. Então vamos entender. Num cenário pessimista com a intervenção da CBF caso o Boca Juniors não aceite o parcelamento desta dívida, qual seria o plano B? Como o Vitória pretende pagar essa dívida em caso de recusa? O plano B já está em ação. A gente está conversando com 3 patrocinadores do clube na renovação do contrato. Formulamos já essas propostas. Propostas essas que já implicam na antecipação do ano de patrocínio. E também estamos avançando nisso para que a gente não tenha uma única solução, para que a gente possa receber esse patrocínio e fazer a quitação, se for o caso, de pagar à vista. E se nada disso der certo, nós, por já estarmos na Série B e pelo contrato de TV que tem que ser assinado até dezembro, a gente pode também pedir antecipação da TV e pagar. O que a gente não está querendo como a gente montou um planejamento para o ano que vem, e o objetivo do ano que vem é subir para a Série A. O esforço que a gente está fazendo muito grande é que a gente não precise antecipar o dinheiro da TV, porque com o dinheiro da TV no nosso planejamento é a gente pagar a folha do clube, do time que vai subir para a Série A a partir do segundo semestre, que evidentemente vai ser um time muito mais reforçado do que o time que a gente vai montar para o primeiro semestre. Então, nós temos plano A, B e C. Plano A, tentar parcelar. Plano B, arrumar o dinheiro com patrocinadores e pagar. Plano C,
antecipação de TV e quitar. A gente sabe que em janeiro a gente vai ter que escrever jogador para começar o campeonato. Você falou aí 6 ou 8 contratações. Quais os jogadores já estão garantidos para a próxima temporada? A gente tem Lazzaroni, que tem contrato, que seria o lateral esquerdo. Tem Vicente, que deve estar voltando também, que tem contrato. Temos 2 laterais esquerdos. Tem contrato até o ano que vem, isso? Sim, todos eles têm contrato para o primeiro semestre. Tem Honório no meio campo, que tem contrato, pode jogar de beirada. Você tem João Pedro, que tem contrato. Você tem Léo Gomes, que tem até dezembro, mas que é renovação automática. E essa renovação de Léo Gomes foi assinada. Porque eu acho que tinha uma pendência. Eu tenho que ver com o departamento de futebol, mas eu tenho conversado com ele, com os empresários, até agora ninguém disse outra coisa diferente, tá? Tudo apalavrado, entendeu? Então, tanto com o Atlético, como Vitória, como com o jogador. E quanto às novas contratações, João Bussi já sinalizou do que precisa. Precisamos de 2 laterais direitos. Nós precisamos de mais um lateral esquerdo, porque o Vicente está voltando, a gente não sabe se ele vai aguentar. Né? A gente precisa de 2 zagueiros. Mesmo com a volta do João Vitor para o elenco, porque ele é jogador do clube, a gente precisa de 2 zagueiros. Certo? A gente precisa de beiradas, de atacantes, se o Trellis ficar 1, se o Trellis não ficar 2. Então é por aí. 2 beiradas, bote aí, um centroavante ou 2 laterais direito, certo? É nisso que a gente está pautando. E um meio campo. Isso só para o primeiro semestre, né? A intenção é que na Série B o time mude bastante. Também eu queria saber com relação aos jogadores que estão emprestados. Tem o João Vitor. E também tem o Wallace que está no Brusque. Esses jogadores interessam ao Vitória. O Wallace não está nos nossos planos. Eu aproveitei que ele esteve aqui, ele veio jogar pelo Brusque contra o nosso adversário aí. E a gente conversou um pouco, ver se a gente faz um acordo para que o Vitória possa liberar o jogador e ele siga a vida dele, até porque o Vitória não tem condições de pagar o salário que ele ganha hoje. Essa é a grande verdade, já não tinha antes e continua sem ter. Então está bem encaminhado, o Wallace vai ser liberado e vai seguir a vida dele lá por outro clube. O Rodrigo Andrade é jogador do clube, tem que se apresentar aqui em janeiro, aí o Búcio é que vai definir se vai aproveitar ou não. O João Vitor é jogador do clube, tem que se apresentar aqui em novembro, não é nem janeiro, novembro, 28 de novembro. E o Búcio vai resolver se vai ficar ou não. Temos o Kaique, que está emprestado ao time dos Estados Unidos, que também vence o contrato dele. Ele tem mais, acho que 6 ou 7 meses de contrato com o clube. Em resumo, são esses aí. Mas todos ainda vão ser avaliados pelo Bursi, certo? Todos vão ser avaliados pelo Búcio. No caso do João Vitor, o Búcio já disse que tem interesse para ele compor o elenco. O Wallace disse em uma entrevista que ele foi expulso do clube na época do rebaixamento. Ele disse que sabe que o salário dele é mais alto, mas que ele sentaria para negociar. Porém ninguém procurou ele para conversar. A questão de Wallace é salário mesmo. Ou foi uma opção técnica? A questão técnica é o treinador. Na época era o Dado me disse que não tinha interesse. E aí a gente sentou com ele, tentou conversar e a gente também não conseguiu compor, porque o salário dele era quase metade da folha do clube do Baiano. Então não tinha condição nenhuma, certo? E foi quando chegou a proposta do Búcio de pagar 50% do salário dele e ele foi para lá. Fábio, da renovação que o Vitória demonstrou ter interesse em renovar, só falta o Trellis, né? Porque Dalton e Rafinha já renovaram, e Alan Santos não vai renovar. Como estão as negociações com Trellis? Você está otimista na renovação? Trellis é um jogador que nos interessa. O Trellis fez 6 gols. Se você parar para analisar os gols da Série C, foram 6 gols decisivos para o clube. Ele tem identificação muito grande com o clube, com a torcida, o clube gosta dele, mas evidentemente que a gente não vai fazer nada que esteja fora do nosso orçamento. Quando se faz o que está fora do orçamento, acontece o que está acontecendo nesse exato momento. Nós estamos aí todo punido por ações do passado, pelo Vitória tentar dar um passo maior que a perna, e acabou complicando a vida do clube. Então, nós recebemos a proposta do Trellis, fizemos uma contraproposta, estamos aguardando a resposta dele. Ele sabe que tem prazo, até porque como a gente está com o Transferban, se o contrato do Trellis vencer, aí a gente deixa de ter interesse, que a gente não tem como renovar. O Vitória, nesse exato momento, ele pode renovar os contratos, ele não pode fazer contrato novo. E o Trellis sabe do prazo dele, a gente está aguardando a resposta. O contrato dele vence, se eu não me engano, dia 20 de outubro. Existe uma diferença muito grande do que Trellis pediu, para o que vocês ofereceram, na contraproposta. Não, acho que a gente vai conseguir chegar a esse acordo. A grande dificuldade de você renovar contrato agora é uma conta simples.
o Vitória tem que pagar o mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro e o mês de dezembro. Os jogadores só vão se reapresentar 29 de novembro. Então, os contratos que a gente renovou agora, nós somos obrigados a pagar o salário. Por exemplo, nós não renovamos com o Rafinha, não renovamos com o Dalton, a gente tem que continua na folha do clube. Então, como a gente está enfrentando uma crise financeira muito grande, certo? Dá dificuldade financeira, mas você não tem outra solução. Ou você faz isso, você acaba perdendo um atleta para outra agremiação. Essa é a grande dificuldade. Já que você falou sobre o assunto de dificuldades financeiras, sobre a renovação de Alan Santos, qual é a sua versão sobre o assunto? O Alan Santos pediu muito acima do que o Vitória pode pagar. O Alan tem o respeito de todos nós, é um jogador que foi revelado pelas categorias de base do clube, depois saiu, voltou, foi o capitão, nos ajudou muito a subir, certo? Eu acho que a proposta que ele colocou, não estou desmerecendo a proposta dele, não estou dizendo que não vale isso, o Vitória que não teve dinheiro para pagar o quanto ele queria, essa é a grande verdade. Então, não adiantava a gente alimentar uma situação que a gente não tinha condição, ficou muito além. A gente tem uma política principalmente no primeiro semestre. Você sabe que o primeiro semestre o Campeonato Baiano é deficitário. A Copa do Nordeste a gente vai jogar pré-Copa do Nordeste, a gente não recebe nada por isso. A Copa do Brasil a gente não vai receber a primeira cota, já vou lhe adiantar aqui de antemão, porque a primeira cota da Copa do Brasil já está bloqueada por uma ação trabalhista daquele atacante que hoje está no ABC, o Alisson. Já está lá bloqueado, a gente não vai receber esse recurso, certo? Então nós teremos um primeiro semestre muito difícil pela frente. E não dá para a gente sair fazendo renovações e contratações acima do nosso poder. Não adianta nada a gente montar um super time no primeiro semestre, não pagar ninguém, certo? Classificar, e sendo que o nosso objetivo, que já está claro para nosso planejamento, que é o segundo semestre subir para a Série A, não ser alcançado. Então, eu sei que o torcedor do Vitória está ávido por classificar, está ávido por ganhar um campeonato baiano, está ávido para voltar à Copa do Nordeste, porém tem que fazer a seguinte análise. Nós estávamos na Série C até ontem, certo? Receita de Série B a gente só vai ter o ano que vem, no segundo semestre. Se você monta como objetivo voltar para a Série A estando na Série B, só pelo fato de você voltar para a Série A, o seu orçamento sai de 7, que foi esse ano, certo? De 7 para 60 milhões. Com 60 milhões de dinheiro de TV e de placa de publicidade, é muito mais fácil você, no outro ano, ganhar o Baiano, ganhar a Copa do Nordeste e por aí vai. É uma coisa simples, eu também sou torcedor como todos, eu também estou na mesma ansiedade. Mas não dá pra gente abraçar o mundo de uma vez só. O Vitória está num processo de reconstrução, eu assumi o clube na sua pior crise da história, certo? Na Série C, devendo a duas pessoas, Deus e o mundo. Conseguimos fazer o equilíbrio financeiro do clube, tanto da parte fiscal como da parte administrativa, certo? Conseguimos nem só dar conservação ao patrimônio, como ampliar o patrimônio. Fizemos prédio para base, recuperamos gramados, concentração, fizemos arquibancadas que hoje, eu estou acabando de vir lá, nós estamos tendo jogo sub-17, sub-15, futebol feminino, enfim, é todo um processo de reconstrução. Então ninguém espere que o Vitória vai começar em janeiro com um super time que vai ser líder nas competições do primeiro semestre. O nosso objetivo é subir para a Série A. Então a gente pensa em usar o dinheiro da Série B para subir para a Série A. Então nós teremos dias difíceis do ponto de vista financeiro. Vamos ter que usar muita criatividade, muita relação, certo? Buscar patrocinadores novos para que a gente sobreviva e chegue forte na Série B. Então, só para ficar bem claro para o torcedor, não há mais chances com Alan Santos. Foram encerradas todas as negociações. Foram encerradas as negociações. Ficou muito distante do que o Vitória propôs e a gente encerrou, até porque, além de ficar longe e distante financeiramente do clube, a gente vai ter a volta de mais um zagueiro, que é o João Vitor, que o Bussi quer no elenco. Eu entendo, e acho que o torcedor também entende, esta estratégia de no primeiro semestre iniciar com um time mais barato, mesmo porque o objetivo principal, como o senhor já disse, é o retorno para a Série A, mas o que me preocupa particularmente é se nós formos fazer uma conta rápida de 2018 para cá, o Vitória fez 139 contratações, é muito jogador. Falta de planejamento. É isso. Você não consegue montar e dar certo se você não tem planejamento. Se você partir do dia que eu assumi para cá, eu assumi o clube e eu tinha 14 dias para montar um time.
eu não tinha nem time para jogar o Baiano. Você lembra que o time da Série C acabou o contrato, foi embora todo mundo, eu assumi o clube sem um time. Não tinha 11 jogadores para jogar o Baiano, a não ser que você pegasse os jogadores da divisão de base. Por que isso? Falta de planejamento do passado. Então agora a gente está tentando fazer diferente. Nós temos todo o planejamento montado. O que é que eu falei para você? A gente vai contratar de 6 a 8. Por quê? Porque a gente tem uma base. Certo? Você não vai começar do zero. Agora você tem jogadores que pelo menos para o primeiro semestre, não estou falando do segundo semestre. O segundo semestre é outra história. É outro time, vamos dizer assim. Eu entendo que o Marco Antônio tem chance de ser titular, o Eduardo tem chance de ser titular, o Dionísio tem chance de ser titular, o Dal tem chance de titular, o Rafinha tem chance de titular. Já falei 5 aqui, que eu acho como torcedor que tem chance de ser titular, certo? O Lazzaroni eu acho que tem chance de titular, 6. Então você precisa contratar 5 ou 6 para montar a equipe do primeiro semestre. Quando você fala assim, não espere resultado nesse primeiro semestre, mas o Vitória tem obrigação de passar das semifinais do Campeonato Baiano. Este tipo de resultado esportivo começa a causar uma pressão da torcida para que você mude todo esse planejamento, e aí se começa a fazer uma série de contratações, com acumulação de dívidas que o Vitória não pode pagar. Entrei até hoje, eu não fiz nenhuma conta que eu não possa pagar. Tudo que eu fiz eu paguei. Então, porque a gente pensa antes de fazer as contas. Você vai dizer que a gente fez 30 e tantas contratações baratas, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha como pagar comissão de empresário, nem nada. Barato não vira 3 caras? Não, tanto que a gente dispensou todo mundo e não deve nada a ninguém, certo? Então, só para colocar o norte. E foi feita dessa forma, porque não tinha outro jeito de fazer, pelas circunstâncias que a gente tinha, de transfer ban, de falta de dinheiro e por aí afora. O Atlético de Alagoinhas, que eu não estou aqui menosprezando, estou dando como exemplo, é um time que foi vice-campeão há 3 anos atrás e é bicampeão baiano, com uma folha bem menor do que a do Vitória. Então não é só dinheiro para você montar para o campeonato baiano. O que eu estou dizendo para você é que a gente precisa fazer 6 a 7 contratações para juntar com nossa base. Não estou dizendo que eu não vou entrar no campeonato baiano para ser campeão. Lógico que eu vou entrar para classificar e para ser campeão. Agora, não será o time do campeonato brasileiro. Mas não quer dizer que você vai ter que fazer um grande investimento no campeonato baiano para ser campeão baiano. É isso que eu estou dizendo para você. O Atlético de Alagoinhas, eu não sei quanto é a folha do Atlético de Alagoinhas, mas com certeza a folha do Atlético de Alagoinhas, que foi campeão no passado, era menor do que a do meu rival, era menor do que a minha, e ele foi campeão. Então, eu tenho dito isso à minha comissão técnica, disse isso ontem numa reunião. No primeiro semestre, a gente tem que contratar, tem que ir com calma para ser assertiva. É evidente que vai errar, mas se você acerta 80%, você tem uma boa base, você tem chance de ter um time competitivo. Então, não estou dizendo que a gente está jogando a toalha e o Vitória vai entrar para lógico que não, nós vamos entrar para ser campeão baiano, mas dentro da nossa possibilidade. Não é o objetivo número 1 do clube o ano que vem ser campeão baiano. O objetivo do clube o ano que vem é subir para a Série A, voltar para a Série A. Esse é o objetivo. Da mesma forma como esse ano o objetivo era subir para a Série B. Você preferia que o Vitória classificasse para o baiano, fosse campeão baiano e permanecesse na Série C? Me responda. Profissionalmente, de jeito nenhum. Isto seria uma tragédia. Então, pra gente, nós alcançamos o nosso objetivo. O nosso objetivo era subir para a Série B, nós subimos para a Série B. Então, se tivesse de escolher de ser desclassificado do baiano e subir para a Série B, não precisava nem ter disputado nada. Eu escolhia lá, voltar para a Série B, não precisa nem classificar para o baiano. Então, o que eu estou dizendo para você é que se tiver que escolher entre subir para a Série A e não ganhar o Campeonato Baiano, eu prefiro subir para a Série A. Mas houve aí umas correções de rumo, né? O próprio treinador Dado Cavalcante não resistiu à eliminação do Campeonato Baiano. O Dado tinha um planejamento a ser feito que não foi cumprido, então tinha que trocar. E eu acho que o errado não é você trocar. O errado não é você errar. O errado é você permanecer no erro. Nós erramos durante esses 11 meses. Mas na hora certa a gente conseguiu corrigir o rumo e subimos. Então eu lembro que quando a gente demitiu o Fabiano, que trouxe o diretor e que trouxe o treinador, muitos colegas de vocês me criticaram. O Vitória está aí na iminência de ir para a Série D, não terá calendário, como é que traz um diretor e um treinador agora? Por quê? Porque nós nunca jogamos a toalha. Nós sabíamos que ia dar certo e acreditamos o tempo inteiro que ia dar certo. Se tudo estava sendo certo, nós estávamos pagando salário em dia, as condições eram o melhor possíveis, porque não ia dar certo. Então nós sabíamos. Mesmo com 2% de chance. Mesmo com tanto que deu. Matematicamente está aí para isso. Além dos 2 transfer ban referentes a Walter Bou e a Jorge Caicedo, tem também o bloqueio da primeira parcela da Copa do Brasil em virtude de uma ação trabalhista do jogador Alisson. Poderia falar um pouco sobre o assunto? Ação trabalhista que ele ganhou lá no Rio Grande do Norte,
e o ofício saiu do Rio Grande do Norte direto para a CBF bloqueando a cota. Além de todos esses problemas financeiros que o torcedor já tem conhecimento, existe mais algum transfer ban que pode ser aplicado contra o Vitória que o torcedor ainda não saiba? O transfer ban só vem de ações internacionais, de contratações internacionais. Então, as últimas contratações internacionais foram feitas no clube, infelizmente todas geraram punições. Para você ter um novo transfer ban, só se a gente não conseguir pagar o Jordi Caicedo, que está parcelado, ou se a gente parcelar a Universidade Católica e o Boca Juniors e não conseguir pagar. Mas não tem outras transações internacionais, pelo menos que eu me lembro aqui, que estejam tramitando na FIFA com relação a isso. Tem uma do Benítez, acho que esse é o nome, que, lateral esquerdo. Que jogou aqui, mas que a gente está conversando para tentar resolver. Por falar em mercado internacional, o Vitória está mapeando algum jogador lá fora? Nesse primeiro semestre, não. Nesse primeiro semestre, a gente vai montar um time competitivo, forte, com jogadores do Brasil. No segundo, é evidente que a gente mapeia. Já que estamos falando em jogadores no Brasil, foi ventilado pela imprensa alguns nomes. O senhor poderia informar se existe interesse pelo atleta Jean Carlos do Náutico? Sondamos, estamos conversando com empresários, com jogadores. E qual a chance real para Jean Carlos? Do Jean Carlos, muito difícil. O Jean Carlos ganha muito caro. O Jean Carlos, o que ele ganha hoje, não tem nenhum jogador do clube, nem não virá nenhum ganhando desse valor. E sobre José Aldo do Paysandu? Sim, sim. Todos esses aí foram monitorados pelo nosso central de inteligência, foi discutido com o Bussi. O Bussi já sabe as posições que ele precisa contratar. E estamos nesse exato momento fazendo contato, o nosso diretor de futebol com os empresários dos jogadores, o treinador com os jogadores, para a gente montar. Eu acho que a gente está nesse exato momento tentando acertar para assinar pré-contrato. A Série B e o Campeonato Brasileiro em andamento, eles atrapalham essas negociações? Atrapalha muito porque, como você... A única competição que parou hoje é a C e a D. Da C e a D, tem 1 ou 2 jogadores que a gente despertou interesse, certo? Então, os jogadores que estão sendo monitorados, todos eles ou estão na B ou estão na A. E aí você tem que esperar acabar a competição. Por mais que você esteja adiantado, conversando com o empresário, conversando com o próprio jogador, mas o cidadão fica lá querendo saber como é que vai ser a vida dele no clube que ele está hoje, entendeu? Então você ouve muito lá do outro lado. Esse ano a gente está tendo a facilidade que a gente não teve o ano passado. Todo mundo quer jogar no Vitória, todo mundo sabe que o Vitória está pagando em dia, todo mundo sabe a campanha que o Vitória sabe, todo mundo sabe a média de público Vitória. Então, esse ano a gente não está tendo dificuldade nenhuma em fazer contato nem com o jogador nem com o empresário. Pelo contrário, a gente está recebendo uma série de ofertas de jogadores pelo Vitória estar vivendo a situação que ele está vivendo hoje, que é completamente diferente da situação que eu assumi. Então, isso é um elemento facilitador, mas isso também você tem que ter cuidado para você não errar. Meu pai dizia que laranja na beira da estrada sendo oferecida pode ser laranja podre. Então a gente tem que ter todo cuidado do mundo agora na hora de fazer as contratações, até porque serão poucas. A gente não vai fazer muitas contratações. Meu presidente, o ditado é: laranja madura na beira da estrada, ou tá podre ou tá bichada. Mas vamos lá, desses jogadores que foram oferecidos que o senhor citou, algum interessa? Não. A gente está monitorando e tentando buscar. Dentre os técnicos contratados na sua gestão, foi Geninho o que mais fugiu ao padrão, o que levou o senhor a contratar Geninho, e também o que levou à demissão desse técnico, já que ele permaneceu no comando do Vitória por apenas 4 dias. A gente começou a montar o elenco, naquele desespero lá de outubro, novembro, a gente consultou Geninho, certo? E nós tínhamos a imagem de Geninho como treinador, o Geninho que passou aqui por outras épocas e que deu certo, um vencedor. Salvou o clube de rebaixamento 1 ou 2 vezes, conseguiu acesso, certo? E era esse Geninho, a gente tentou, ele não queria mais trabalhar, assistimos, ficou aquela coisa toda. E chegamos à conclusão, numa reunião de diretoria, que nós tínhamos contratado o Dado, que era um treinador novo, com métodos diferentes, com modelo de trabalho completamente diferente, e que pelo fato do Dado, com esses métodos e com esse jeito, não ter dado certo, nós iríamos voltar para o tradicional, o que a gente chama de arroz e feijão mesmo, que era tentar resgatar. Infelizmente, não deu certo, e a gente corrigiu em tempo hábil. Chamamos o Geninho e disse: não vai dar certo, nós perdemos 3 jogos da Série C, perdemos para o Floresta aqui, Botafogo, os 3 primeiros jogos logo, né? Remo,
e tomamos uma balaiada lá do Fortaleza e depois perdemos o Fortaleza aqui de novo de 1-0. Então, a gente chegou à conclusão que não ia dar certo para o tipo de trabalho que a gente estava pretendendo fazer, que era o resgate do clube. Chegamos a um acordo de cavalheiros, de boa. Ele também entendeu que ele poderia não ajudar muito naquele momento. E aí foi quando a gente partiu para um outro projeto. Qual era o projeto? O projeto é que a gente traga um diretor de futebol, e esse diretor de futebol, ele traga consigo toda a comissão técnica. Foi quando a gente fez o contato com o Pastana. O Pastana veio, trouxe o treinador, o preparador físico, montou a comissão técnica e montou uma base, que é a base que eu tenho que reconhecer, que foi que subiu para a Série B. Saiu daqui, foi para o Guarani. O Guarani era a lanterna da Série B. Se salvou ontem. E ontem ele acabou, com o trabalho, com o elenco dele, acabou de salvar o Guarani. Então não tem o que falar de Pastana. Uma pessoa competente, que conhece um modelo de jogo, que conhece métodos, que conhece processos, que conhece protocolos, certo? E trouxe o Fabiano. O Fabiano saiu daqui com 50% de aproveitamento. Também não vou falar do Fabiano, certo? A maior dificuldade do Fabiano não eram os métodos dele. Continuo dizendo que ele é um excelente treinador. O maior problema do Fabiano era a forma de verbalização do que ele pensava, a comunicação dele. Eu ia chegar nesse ponto. Não, ele não conseguia explicar para o jogador o que estava na cabeça dele e nem para a imprensa também. É isso, eu ia chegar nesse ponto. Não é que ele, tanto assim que ele saiu daqui, já está lá na Liga Espanhola e já está empregado. Ele é reconhecido como um bom treinador. Agora, o português dele, por ele ter ficado muito tempo fora, e a forma de expressão dele, ele não consegue passar para os jogadores. Em uma entrevista de Fabiano Soares após a derrota para o Botafogo, ele disse que o time precisava ter mais brio, brigar mais em campo. Como foi que vocês viram essa declaração? Como a diretoria lidou com isso? Eu acho que a gente teve uma virada de chave. A gente perdeu o jogo. Quando a gente perdeu, a gente estava bem próximo de brigar pelo rebaixamento. Acho que a gente chegou a estar entre os quatro ali, brigando da Série D. Nós aí fizemos uma série de ações. Primeiro levamos um psicólogo para conversar com o elenco. Teve essa conversa com o psicólogo e o elenco, para mostrar a potencialidade do elenco não estava sendo bem aproveitada, era muito coisa de cabeça mesmo, de postura dos jogadores. Comitantemente com isso, a gente levou as torcidas organizadas para fazer uma conversa com os jogadores. Foi lá a Caravana, foi lá Imbatíveis, tiveram uma conversa, os líderes da torcida organizada com o grupo, e o próprio grupo se reuniu entre si, certo? E lavaram a roupa-chuva. Junto com isso, nós montamos uma ação arrojada de premiação, tanto das vitórias, né? como dos empates, como uma premiação tanto para classificar como para ser campeão. Até aquele momento não havia nenhuma premiação ou era menor? Não, era uma coisa que era irrisória, era uma coisa que era bem não é que não havia, sempre houve, mas não com a necessidade que a gente tinha, porque a gente passou a ter necessidade vital, certo? E as circunstâncias fez com que a gente mudasse esse tipo de política. Então, nós montamos, nada acontece por acaso. Para que o Vitória conseguisse o êxito de subir, nós montamos uma operação de guerra. Essa é a verdade. Uma operação de guerra que consistia em arrumar o dinheiro para pagar a folha em dia, arrumar o dinheiro para pagar bicho, que aí as pessoas ficaram brincando, tinha áudio meu pedindo um Pix, é verdade. Eu pedi Pix a todos os rubro-negros que eu conhecia, empresários, deputados, não ficou ninguém que eu não tenha pedido. Os abnegados? Todos, pedi a todo mundo, e a gente deve ter pago aí, sem exagero, uns 600 mil reais de bicho. O Vitória não pagou nada disso. A grande maioria foi na base do pedido mesmo, de um, de outro. Aliás, a Bet Nacional deu um pedaço, acho que a Selen também deu um pedaço, e na base de todos. A gente recebeu Pix de 10 reais a 100 mil reais para pagar bicho. Então, os salários continuaram em dias, as condições continuaram em dias. Eu acho que, juntando tudo isso, certo? E com uma coisa que eu acredito muito, que é fé em Deus, não escondo isso de ninguém, minha fé é inabalável, e eu acredito a tudo que aconteceu no clube. Há uma força superior, uma força divina que fez com que acontecesse. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui na Série B. Nós classificamos em todo sacrifício na última rodada da Série B,
certo? E subimos na última rodada da fase final da Série B. Foi muito sacrifício, foi muita união e o grupo se fechou. Depois desses episódios todos que aconteceram, e coincidiu isso com a chegada do Bussi. O Bussi chegou com um astral diferente. O Bussi era uma pessoa que já conhecia o Vitória, passou 5 anos pelo clube nas categorias de base, foi campeão da Copa do Brasil com o Sub-17. Ou seja, o Bussi também já conhecia muitos jogadores do elenco do clube que trabalharam com ele nas categorias inferiores, certo? Um método completamente diferente do Bussi de ser. Aquela coisa dele que eu aprendi muito com ele, apesar dele ser mais novo do que eu, que é o dia a dia. Você não conseguia sentar com o Bussi para planejar 2 partidas, você planejava a partida daquele dia, certo? E eu acho que isso deu certo. O elenco se uniu em torno do Bussi, ele é um grande comandante. Ele conseguiu se comunicar. Eu acho que o Bussi ele conseguiu extrair o máximo de cada jogador para subir para a Série B. Eu não vou dizer para você que o Vitória era o melhor dos 4 times do grupo. Posso até admitir que poderia ser até o mais inferior. Mas poucos tiveram força de vontade, resignação, certo? E focar no objetivo do que o Vitória. O Vitória subiu por isso. E, evidentemente, além disso tudo, nós tivemos a coisa que ninguém tem. A nossa torcida. A nossa torcida pegou o Vitória e carregou para a Série B. O que a torcida do Vitória fez esse ano é coisa inexplicável. Você está na Série C, com 16 mil, média de público. O Vitória hoje, se você pegar lá a média de público do Brasil, de todas as séries, o Vitória está entre as 10 maiores torcidas de todas as séries, de média de público. Então, a torcida abraçou o projeto de reconstrução que nós montamos. Todo esse processo de reconstrução, de transparência, de abertura do clube, a torcida passou a conviver, abraçou e veio para dentro. E levou o clube para a Série B. Então, são vários fatores que eu posso explicar o que levou o Vitória aí para a Série B. Presidente, conte aí, como vocês chegaram no nome de João Bussi? Na época ele não era muito cotado, estava trabalhando no Cianorte, então como se chegou a este consenso de convidar o técnico? Na verdade, a gente tinha tentado o Bussi antes, certo? Com a negativa do Geninho no primeiro momento, uns 3 ou 4 que nós tentamos antes da contratação do Dado, a gente tinha pensado no Bussi. Mas ele, como você disse, ele estava estável no Cianorte há um tempão. Ou seja, acho que ele ficou uns 6 anos no Cianorte. 4, desde quando ele saiu no Vitória, eu acho que ele foi para o Cianorte. E então, não é um nome que caiu de paraquedas. Já estava lá no nosso monitoramento, ele ser treinador do clube. Mas, quando aconteceu a derrota, que a gente fez uma reunião ainda de diretoria no vestiário, o nome do Bussi surgiu de novo. Eu não me lembro se foi o Pastana que falou, se foi o Thiago Noronha. A gente já falava sobre o Bussi. E por que o Bussi? Porque o Bussi tem identidade muito forte com o clube, conhecia muito daqueles jogadores. Foi quando a gente fez o telefonema, e foi um telefonema assim: amigo, dessa vez você não pode negar. Nós não vamos aceitar não como resposta, veja o que é que você faz e tal. Tanto que ele entendeu aquele desafio e ele veio, o Bussi veio pro Vitória, não veio para ganhar dinheiro, até porque o salário dele é baixo. Não veio, ele veio por conhecer o clube, por conhecer as pessoas que estavam à frente do clube, por saber como é que estava sendo dirigido o clube e por acreditar no projeto. Então, o Bussi chegou aqui acreditando no projeto. Desde o primeiro dia, a primeira conversa dele disse: cheguei e nós vamos montar aqui uma operação para classificar. E aí começamos a operação para classificar. Tanto que eu tive aqui com vocês dando entrevista, acho que uma semana antes da eleição. Sim. Eu não fiz campanha na eleição. Você não me viu fazendo campanha, pedindo voto, porque o nosso foco, ninguém conseguiu tirar o nosso foco, que era voltar para a Série B. A gente só pensava nisso. Acompanhei o clube em todas as viagens. A gente quer que a CBF autorizava você ir na véspera, a gente deu os pulos que a gente podia dar e foi 2 dias antes para que o elenco descansasse. A CBF limitava lá uma quantidade de 22 ou 23 passagens, a gente deu os pulos para levar e dar mais opção a ele, mais 3 ou 4 jogadores. Então, tudo que estava ao alcance, juntando com a competência que ele teve de gerir, foi dado para que a gente pudesse subir. Eu aprendi uma coisa nesses 11 meses como presidente do Vitória. E tem um livro, inclusive, que fala disso. A bola não entra por acaso. Eu pensava só que essa frase era mais um jargão do futebol. Mas é a coisa mais verdadeira do mundo. Para que a bola entre,
tem que muita coisa conspirar para que ela possa entrar. Não é simplesmente você montar um time e fazer o gol. Sobre os Pix de 100 mil, você pode dizer quem foi que passou esses Pix? São 2 ex-presidentes do clube. Fizeram mais do que isso, Alex Portela e Ademar. Deram muito mais de 100 mil de bicho nessa caminhada aí da Série C. O Vitória teve um momento crítico, que foi naquele empate contra o Altos na estreia de João Bursi. Na época foi dito que o Leão tinha apenas 2% de probabilidade para subir para a Série B. Você acreditava nesses números? E em que momento você teve certeza que o objetivo de subir para a Série B seria alcançado? Temos uma péssima partida. Naquele jogo, se você lembra, o Lucas salvou a gente. Era pra gente ter perdido o jogo. Olha lá, que isso aí, a revelação é forte. Nunca tive, tô sendo sincero aqui, quem conviveu comigo estava do meu lado sabe. Nunca tive nenhuma dúvida que o objetivo seria alcançado e que a gente subiria esse ano. Nunca tive nenhuma dúvida. Sabia que não ia ser fácil por tudo que tinha passado, então não tive aquele momento de jogar a toalha. Nunca. A imprensa que cobre o clube, nossa amiga aqui que tá lá todo jogo, não, menina. Gabriele sabe disso, certo? Como todos que estão lá, Anderson Matos, Marcelo Góes, Léo, Reinaldo Oliveira, Wilton Matos, sabem que de mim nunca ouviram, porque eu sempre disse, ó, vai dar. Então eu nunca tive esse momento. Agora, a segunda pergunta que você me fez aí é qual foi o momento que eu tinha certeza. Eu vou dizer qual foi o momento que eu tive certeza. Classificamos, pegamos um grupo difícil. Primeiro jogo era contra o Paysandu. Eu fiz como eu sempre faço, aos domingos. Fui almoçar com o elenco. Quando termina o almoço com o elenco na concentração, os jogadores vão para o quarto. E a gente fica numa área anexa da concentração, não sei se vocês conhecem, que é do lado da piscina. É uma área onde tem uma churrasqueira, umas poltronas. E eu fiquei ali pensando. Naquele momento, me veio assim uma força diferente. E eu olhei para o lado e vi uma imagem. Uma imagem forte de um frade vestido de preto com um crucifixo no peito. E a partir daquele momento, eu tinha certeza, aqui ó, eu tinha certeza que o Vitória ia voltar para a Série B. Fomos para a partida, jogamos mal pra caramba contra o Paysandu. Rodrigão entra, faltando 10 minutos e faz o gol de 1-0. Aí eu tinha certeza que ia subir, não tinha mais dúvida nenhuma. Essa imagem que o senhor viu, era real ou era da sua imaginação? A imagem que eu vi, dentro da minha crença, dentro da minha fé, cada uma tem a sua, todo mundo tem direito de acreditar, e não, pra mim foi super real. Certo? Pra mim foi super real. Cada um tem sua crença, o cara pode estar lá brincando, pra mim isso é coisa séria, certo? E pra mim foi uma revelação que eu tinha certeza que ia subir. O senhor citou um livro aí, que foi A Bola Não Entra por um Acaso, mas por um acaso o autor do livro se chama Ferran Soriano, que é um CEO do Grupo City, que está no sistema de SAF com Bahia. A torcida vai querer ganhar para esse time. O time dos Sheiks Árabes. Esta pressão da torcida não vai fazer com que a rivalidade fique mais acerbada. Não, eu nunca perdi um Bavi até agora, tô invicto. Então, primeiro que eu não me preocupo com a vida do vizinho, eu me preocupo com a minha vida. A vida do vizinho deixa ele tocar lá. Mas pode ter certeza que será... eu não sei, não me interessa pelo tipo de negócio que falam. Lá o tamanho, o vulto, o que é que está se montando, deixando de montar. Meu time vai ser competitivo do jeito que ele tiver, certo? E meu time ganhar disso tudo que você está dizendo vai ser muito mais gratificante do que ganhar no mesmo nível. Então não tem essa dificuldade não. Eu vou lhe responder o seguinte, não é que eu seja contra a SAF, eu não sou contra a SAF, eu nunca disse a ninguém que eu sou contra a SAF. Eu acho que a SAF tem um momento de acontecer, certo? O Vitória vive uma crise financeira de maior grau da sua história. Nós equacionamos até aqui toda a parte fiscal. Se a gente fosse pensar em SAF, antes da minha chegada no clube, pode ter certeza que o valor do clube era muito inferior do que é hoje. Primeiro, que o clube devia 117 milhões de INSS e de Receita Federal retido. A gente conseguiu enquadrar e aderimos ao programa especial do governo federal. Tivemos um desconto de 57 milhões. Hoje a gente deve 59. A gente, além de ter feito o parcelamento dos 59, a gente conseguiu que o dinheiro da Timania, alô, torcedor rubro-negro, aposto no Vitória na Timania, seja o remunerador desse débito. Então, um avanço muito grande. A gente conseguiu resolver as execuções fiscais de ICMS.
a Justiça do Trabalho a gente parcelou, FGTS a gente parcelou. Então, tudo isso que eu quero lhe mostrar. De quanto é a dívida global do Vitória hoje? De 150 milhões. Então, mas o que é uns 150 milhões? Se você tiver 50 em mão, você paga ela toda. Entendeu? Então, o Vitória deve ser um dos clubes que menos deve no país. Estou falando dos grandes clubes. Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Hoje a valorização do clube, por ter equacionado toda essa parte fiscal, por ter saído da Série C, que tem 400 mil reais de receita da CBF, ido por uma Série B, que passa a ter de 7 a 8 milhões, a gente não sabe quanto vai ser, eu já vi muito fake news, depois eu até quero falar sobre isso, de 7 a 8 milhões, já é uma valorização diferente. Então, se o Vitória fosse virar SAF na Série C, devendo o que estava devendo, sem nenhuma certidão, iria virar SAF por qualquer bagatela. Seria interessante para quem é o investidor? O cara ia botar qualquer 100 milhões ali num clube que tem história, que tem estrutura, que tem potencial, que tem 3 milhões e meio de torcedores, ia subir para a Série A. Quando chegasse na Série A, o Vitória estava devendo, sei lá, 2 bilhões e os 100 milhões do cara virou 2 bilhões. Então você tem que ter muito cuidado nesse momento. Eu disse o ano passado, esse ano inteiro, que não é hora de pensar em SAF, não é que eu seja contra a SAF. Nós já fomos para a Série B. Nós já equacionamos a parte fiscal. A partir de agora, a gente tem que começar a discutir e debater a SAF dentro do Vitória. Primeiro, certo, a gente precisa ter um estudo real de uma empresa idônea que mostre qual a real dívida do clube, se realmente o caminho para o Vitória é uma SAF, porque é diferente aí do rival, certo? O Vitória tem um patrimônio imobiliário muito grande. São quase 500 mil metros quadrados dentro de Salvador, com uma valorização completamente diferente, certo? Então, de repente, esse estudo pode dizer que ao invés do Vitória virar uma SAF, ele pode virar um fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? Você arrendar as áreas, ou você vender as áreas, certo? Para que você fique, por exemplo... Essas áreas é o complexo do Barradão ali? Você tem muitas áreas ali que não são aproveitadas. Vou lhe dar um exemplo aqui, que não precisa ir longe não, você dá uma pesquisada aí. O ABC, há 20 anos atrás, estava completamente falido, certo? Ele tinha um monte de área. Ele hoje recebe aluguel das áreas inteiras que foram construídas prédio, que é o sustento do ABC, e ainda fez o estádio. Então, você tem que pensar primeiro, ter um estudo, para o estudo remeter que decisão você tem que tomar. Na minha vida privada, na minha vida pública, eu nunca tomei nenhuma decisão sem embasamento técnico. Eu acredito muito nisso. Então, qualquer discussão de SAF, qualquer discussão qual o caminho que Vitória deve levar, tem que ser munido de documentos técnicos. E esse documento nós vamos ter. Estamos preparando para ter esses documentos, para que a gente aí sim vá ao conselho primeiro, mostre ao conselho, debate com o conselho, depois para a Assembleia Geral de Acionistas ou de sócios, para que todos nós cheguemos a essa decisão. Não pode ser decisão do presidente, da diretoria, tem que ser decisão de todos. Mas houve alguma procura, Fábio? Alguma sondagem a respeito da SAF? Tem várias procuras. Fomos procuradas pelas maiores instituições do país, interesse no Vitória. As intermediadoras, né? Não, elas direto. E tal. Elas direto, não tem negócio de intermediadora não. Fomos procurados diretamente. Discutimos, debatemos e falei para elas o que eu estou falando aqui para vocês. Que 200 milhões não resolvia a vida do Vitória. 200 milhões você paga a dívida e aí? Então, é muito fácil. Você sabe, é uma coisa simples, Pedro. Coisa simples. Isso acontece na vida das pessoas. Às vezes, em qualquer tipo de negócio, e o cara que está lá no mercado, vou te dar um exemplo. Você é meu conhecido. Você tem uma casa à venda. Alguém me diz que você está em dificuldade financeira, que sua casa vale R$1 milhão. Aí eu, querendo me aproveitar, viro para você e digo, você quer 200 mil na sua casa? E você, na necessidade, no desespero, para tentar resolver, um negócio que vale R$1 milhão, você quer vender por 200. Então quem procurou Vitória procurou dessas bases. E não sou eu, que sou antes de presidente, sou torcedor e amo o clube, que vou fazer esse tipo de negociata. Não farei. Não farei. Então o que é que a gente está tentando? Reconstruir o clube para ele ter um valor verdadeiro de mercado para a gente fazer o debate. Vamos recapitular. Você falou em fundo imobiliário. Você acha que seria viável Vitória abrir mão do seu patrimônio, do estádio Barradão para se tornar um fundo imobiliário? A torcida iria aceitar isso. Caminho 1. Caminho 1 virar SAF. O que é virar uma SAF? Você vendeu o clube. Sim, o departamento de futebol. Você vende o departamento de futebol. Você passa a receber 20% da receita para pagar a dívida. E o clube passa a ter um dono. E o cara vai gerir lá o futebol do clube e você gere o patrimônio. Caminho 2. Estudar, não estou dizendo que é um fundo imobiliário. Estudar para ver se o caminho do Vitória não pode ser um fundo imobiliário. É isso. Em sendo
Em sendo fundo imobiliário, o Vitória tem áreas, áreas essas escrituradas, livre e desimpedidas, dentro do complexo, que essas áreas podem ser arrendadas, certo? E o arrecadado desse arrendamento vem para o clube se reestruturar. Quais são essas áreas, presidente? Estacionamento. Não, você tem várias áreas no clube, você tem várias áreas que não são aproveitáveis, que você não conhece a área do clube. O clube começa antes do estacionamento. Antes do estacionamento. Todo aquele terreno antes do estacionamento já é do Vitória. Então não mexeria no estacionamento, no estádio Barradão nem nos centros de treinamento. Que hoje não estão aproveitadas e que são do Vitória. Mas não quer dizer que esse é o caminho. Estou dizendo que a gente precisa ter um estudo para ver qual caminho a gente deve levar. A gente tem que ter diversos estudos para saber. Ou pode-se chegar à conclusão que nada disso é o certo. O certo é ter uma SA mesmo. Aí se volta a SA e vai se tocar pela SA. Então, o que não dá é a gente ficar aqui. Vamos jogar aqui um dado, opção 1 isso, opção 2, opção 3. Não dá. Tem que ter um estudo técnico embasado para que o estudo diga qual é o melhor caminho para o Vitória. Depois disso, em toda a transparência do mundo, você levar para o Conselho Deliberativo, mostrar as propostas, debater, discutir e tomar a decisão. Pode-se chegar à conclusão, certo? Que eu acho que essa seria melhor para todo mundo, que o Vitória não precisa nada disso, que o Vitória consiga subir para a Série A. Se você sobe para a Série A, você já passa a ter 60 milhões só de campeonato, só de campeonato brasileiro. Aí sua cota da Copa do Brasil, ela já aumenta, porque seu ranking aumenta automaticamente. Se a cota do Vitória já é 500, vamos dar um exemplo, e a do Atlético Mineiro é 1,5 milhão na primeira fase, é porque meu ranking está menor. Quando eu subo para a Série A, eu vou para o ranking, eu já igualo, certo? Aí a Copa do Nordeste do mesmo jeito. Então, a Série A é a sobrevivência do clube. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.